Nesse encontro, vamos falar um pouquinho a respeito, né? Hoje à noite eu vou falar bastante sobre ansiedade, então, com a sugestão da nossa irmã Ana Cláudia, quero conversar um pouco a respeito de vocês, aqui com vocês, nesse encontro sobre a ansiedade, né? E vamos direcionar esse assunto relacionado à ansiedade para o desenvolvimento mediúnico, certo? Sabemos que nós somos, né, e é um dado espantoso, o Brasil é o país que tem a maior incidência de pessoas diagnosticadas clinicamente com um transtorno de ansiedade no mundo. Somos primeiro lugar em alguma coisa, infelizmente nisso. Somos o 8º no mundo em incidências de suicídio gerados a partir, né, daquela ansiedade mais fria, mais comumzinho que a gente tem, porque estamos todos acometidos por sintomas de ansiedade. Ansiedade é um sinal corporal diante de um evento, né, e que gera em nós um conjunto sintomático a partir do físico, a partir do mental, né, e que faz com que a gente reaja emocionalmente de várias formas. A ansiedade, por si só, não é necessariamente ruim, ela é natural da gente. A grande questão é quando ela passa a ser considerada um problema, e a ansiedade passa a ser considerada um problema, quando a pessoa que sofre os sintomas de ansiedade, né, ela perde o controle. Ela perde o controle e aqueles sintomas passam a fazer parte do seu cotidiano, da sua rotina. E nesse sentido, a ansiedade toma um tônus de deixa de ser natural, porque aí nós podemos chamá-la de simplesmente medo, que é quando a gente tem aquele conjunto sintomático diante de algo que está para acontecer, né, para uma ideia totalmente subjetiva. E aí nós diferenciamos brevemente aqui a ansiedade do medo, né? Enquanto a ansiedade é algo subjetivo, essas reações que a gente tem oriundas desse sinal de alerta, desse receio ou dessa predisposição em encarar determinada situação, né, ela é uma ideia subjetiva, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Enquanto o medo é plausível. Vou pular de bungee jump, a hora que eu subo ali, eu vou sentir medo. Nossa, amanhã eu irei pular de bungee jump. Aí já é subjetivo, não é a realidade, né? Tudo pode acontecer de um dia para o outro. Então, basicamente, essa é a diferença aí entre ansiedade e medo. E ansiedade que vira doença é quando isso deixa de ter controle por parte da pessoa, porque nosso estado natural tende a retornar ao equilíbrio. Quando nós perdemos essa capacidade de retornar ao equilíbrio, tende-se ali a ansiedade ser tratada como um transtorno. E aí geram outras doenças, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e por aí vai. A bem da verdade, o que eu quero dizer aqui com vocês em relação à ansiedade, são esses momentos iniciais do desenvolvimento mediúnico em que o médium, primeiramente, não consegue compreender na amplitude geral o que seja o desenvolvimento mediúnico, né? Que, quando adentrado ali ao terreiro de Umbanda, quando pertencente a uma casa espiritual, eu gosto de dizer que a pessoa não faz desenvolvimento mediúnico. A pessoa faz um desenvolvimento espiritual. E o espiritual não é desenvolvimento do espírito, né? É um desenvolvimento geral a partir do espírito. Isso compreende que você vai se desenvolver espiritualmente, compreende dizer que dentro do terreiro, de um bom terreiro de Umbanda, você vai se desenvolver intelectualmente, que você vai se desenvolver emocionalmente, que você vai se desenvolver comportamentalmente, civicamente e, inclusive, profissionalmente. Ou seja, a partir do espiritual, que é o mais sutil, o desenvolvimento espiritual dentro de um bom terreiro de Umbanda vai, com o tempo e com as práticas preconizadas pela casa, abranger todas as instâncias da sua vida. E nesse sentido,
Infelizmente, ainda convivemos em um mundo em que quando a pessoa se depara com a realidade, tu é médium, vai para o terreiro, tu é médium, vai se tratar, se tu é médium, vai se desenvolver, essas coisas que a gente ouve bastante por aí. O médium pisa no terreiro de Umbanda achando que desenvolvimento espiritual é o desenvolvimento de um processo de incorporação. E aquilo cria um conjunto. E eu não estou falando isso com a propriedade de quem não sofreu. Deixo bem claro aqui, tá? Deixo bem claro. Cria um conjunto de sintomas, um conjunto de expectativas, um conjunto de emoções que, se não, vamos dizer assim, se não divididas com o seu dirigente, se não sistematizadas por uma casa de Umbanda, e quando eu falo sistematizado, não necessariamente é levar isso para um curso, mas a sistematização é a cautela em fazer esse processo de maneira gradual. Infelizmente, muitos médiuns, por conta dessa ansiedade em achar que o desenvolvimento espiritual ou o desenvolvimento mediúnico compreende apenas a mecânica da incorporação ou o desenvolvimento da sua faculdade mediúnica, acaba, por muitas vezes, metendo os pés pelas mãos. E quando eu digo meter os pés pelas mãos, não é apenas gerar ali erros do cotidiano, do trabalho, da vida de terreiro, né? É metendo os pés pelas mãos para com a sua vida, é metendo os pés pelas mãos com a sua profissão. Vocês querem um exemplo claro de ansiedade em desenvolvimento espiritual muito frequente em terreiros? Esses pais de santo ditos disciplinadores, né? Que são, na verdade, controladores, fazerem com que filhos de santo simplesmente deixem o seu emprego para poder desenvolver a vida mediúnica, porque o cara não podia estar ali na gira naquele horário. A ânsia pelo conhecimento, pelo desenvolvimento em si, fazer com que muitos médiuns, e muitos médiuns, e todos nós acabamos em algum momento nos iludindo com isso, tirar o dinheiro que a gente não tem para fazer determinados esforços para, abre aspas, agradar o santo, quando na verdade você está ali extremamente ansioso, numa profunda expectativa do que aquele sacerdote, aquela casa, aquela compra daquele determinado item vai te gerar. Veja bem, a sua vida foi cautelosamente estruturada para você chegar ao momento de pisar em um terreiro. E essa cautela com que seus guias, todo o seu eledá, né? Seus orixás, seus guias, protetores, todos aqueles que vibram no seu ori, a cautela com a qual eles coordenaram os processos da sua vida até que você conseguisse chegar em um terreiro, jamais, prestem muita atenção nisso, jamais passarão por um processo de aceleramento única e exclusivamente porque você pisou no terreiro. Houve uma obra-prima que coordenou a sua vida até o instante de você pisar no terreiro. E todas as mudanças que ocorrerão a partir do instante em que você se propor a realizar o seu desenvolvimento espiritual numa boa casa de Umbanda, todas as mudanças que porventura tiverem de ocorrer, serão feitas de maneira extremamente gradual, extremamente divina. Por que eu chamo de divina? Porque elas ocorrerão na medida do seu tempo, na medida da sua possibilidade de compreensão, na medida da sua possibilidade de colocar toda a sua existência no contexto da mudança necessária da sua vida.
E nesse sentido você vê a mudança a ocorrer, né, por conta do seu processo intrínseco de comunhão com o sagrado em toda a sua amplitude. Somos muito traídos pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. E o trabalho dos guias espirituais no desenvolvimento mediúnico jamais irá ocorrer em um tempo diferente do que o tempo que o médium consegue interpretar em todas as instâncias aquilo que ele deve viver. Sendo assim, temos duas responsabilidades gigantescas que confere o trabalho com essa ansiedade no desenvolvimento espiritual. A primeira delas compreende um passo a passo de todos os eventos que marcam as mudanças do seu desenvolvimento mediúnico, que são orientadas pelas regras estruturadas por uma casa. O seu pai de santo vai falar, inclusive pode ser isso regimental, né? Então, vou dar o exemplo da escola Mirim, da Umbanda Mirim, que não é uma vertente que a gente segue e eu respeito demais. Enquanto você não tiver 7 anos de casa, você não vai passar para o primeiro grau. E nesses primeiros 7 anos, não adianta você estudar metafísica. Você vai estudar desenvolvimento da rotina, hábitos, o autocuidado, a interpretação da sua vida, fazer autoanálise, iniciar uma reforma íntima. Eu acho isso muito legal. Num segundo nível do desenvolvimento iniciático da escola, somente num segundo nível, que você começa a adentrar na seara do desenvolvimento propriamente dito de processos de incorporação. Estou dizendo que um bom médium numa casa desse sentido, somente depois de 7 anos começa a incorporar. Você acha que um médium, esses médium pipoco que a gente conhece por aí, aguentaria ter a disciplina necessária para fazer um desenvolvimento? Eu não sei se é 7 ou 3 anos, mas mais de 2 anos. Mas teria a disciplina de aguardar o tempo necessário para poder aprender o que deve ser aprendido até chegar àquela etapa? A gente sabe que a maioria não, né? A maioria não. Nesse sentido, é necessário que as boas casas de Umbanda, independente do seu processo de formação quanto casa, né, desenvolvam dentro das suas tradições. Quando eu falo tradições, no exemplo da Umbanda Mirim, é uma escola que vem tradicionalmente desde 1920, antes de 1920. Fica conhecida em 1920, né? A tradição, por exemplo, da Umbanda Esotérica, que vem com Mata e Silva desde 56, a Umbanda tradicional do Zélio, que ainda tem um certo grau de tradicionalismo, e por aí vai, outras escolas, né? O seu antigo terreiro, se você não tem outra casa, né? Se aquela medida orientada, porque isso não é disciplinar apenas, isso é um controle. Primeiro, porque são muitas pessoas. Segundo, porque o dirigente espiritual assume a possibilidade de orientar melhor dentro de cada um desses graus, ou dentro de cada uma dessas possibilidades, o seu corpo mediúnico. Portanto, quando você adentrar a um terreiro de Umbanda, para começar o seu desenvolvimento espiritual, e for aceito na casa, já tiver feito o trâmite ali para ser aceito, a minha orientação de coração para você é: viva a tua vida. Viva a tua vida da mesma forma, mudando inicialmente aqui, ó, o olhar que você tinha sobre ela. Sou presunçoso em dizer que você pode escolher o seguinte: não muda nada na tua vida, além da rotina de ir ao terreiro, né, que tem essa alteração. Mas comece a observar tudo o que você faz, como você faz, as pessoas do seu convívio, a forma com a qual você se relaciona com elas, as novas pessoas, sobre uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva que a Umbanda convida a gente viver
é o olhar pelo sagrado. A exemplo da nossa casa, do Ceia, que completa agora um ano, e eu tive uma escolha de não seguir determinados elementos da minha antiga tradição, por N fatores. Fomos ali, surgimos, né? E a partir de então, estamos estruturando essa escada de desenvolvimento mediúnico de uma maneira dentro das nossas possibilidades mais ordenadas. Mas para todo dirigente isso é um desafio constante. Retificar, melhorar. A consciência de grupos que chegam no terreiro depois de um certo período muda e aí nós somos obrigados a atualizar determinados conteúdos para determinados graus. É muito complicado dizer para vocês, não se apresse, não se sinta ansioso. Cara, a gente sente um tesão lascado de rezar, a gente fica naquela ânsia, tem guia, não tem guia, sou médium, não sou médium, o guia está aqui, o guia não está, estou falando guia, é o guia que está falando, sou eu, sou médium de incorporação, sou médium de intuição, enfim. Tudo isso cria uma borbulha de pensamentos dentro da nossa cabeça. Siga os preceitos dados pelo seu dirigente, sejam eles de ordem individual ou de ordem coletiva. Porque, se tratando desse desenvolvimento, nós não estamos falando de brincar de incorporar. Nós estamos falando de muito pequenas atitudes que, colocadas em seu cotidiano, transformam sua vida exponencialmente para melhor ou exponencialmente para pior. A responsabilidade do desenvolvimento espiritual, se é o que eu disse para vocês, que abrange todas as instâncias da sua vida, não podemos perder jamais a cautela, que aí é o medo, né, de que as instâncias da nossa existência sejam vividas de maneira desequilibradas. Então, considere, né, todas as áreas da sua vida, todas, a intelectual, o seu grau de participação ou comunhão com a cultura de uma casa, sua vida financeira, sexual, afetiva, profissional, todas as instâncias da sua vida. Considere impreterivelmente a qualidade dessas instâncias versus o seu desenvolvimento espiritual. Fato que a gente tem N desafios para lidar. Que por mais que nós sejamos o Buda totalmente equilibrados, vão aparecer desafios. Mas nós nós não podemos de maneira alguma, melhor dizendo, nós não podemos de maneira alguma, porque isso é puramente escolha, perder a consciência diante desses processos. Perder a consciência do que devemos fazer e de como devemos agir. Porque a boa Umbanda, a Umbanda verdadeira, irá, como diz o grande mestre Aratamã, irá promover ferramentas para uma vida plena. Irá desenvolver ferramentas para uma vida leve. Que vão desde da sua compreensão, das suas emoções e dos seus atos. E, digo mais, se você passar, quando iniciar na sua vida religiosa, a cuidar das suas instâncias, que você muitas vezes se descuida, certamente isso é um enorme alavancador do seu desenvolvimento espiritual. Né? Porque parte da vida é não carregar pesos desnecessários. A outra parte é não pegar esses pesos desnecessários para carregar. E a vida religiosa, a boa vida religiosa, irá promover isso de maneira equilibrada para que você, no exercício do livre-arbítrio, consiga
promover algo, e eu faço aqui as palavras do meu antigo pai de santo, né? Que o exercício do livre-arbítrio para uma pessoa inteligente é o discernimento dos caminhos que estão diante dos seus olhos. Então você sempre terá dois caminhos. E a sua possibilidade de ver aquilo que está ao seu redor depende inexoravelmente da paz que você se alimenta na sua vida religiosa e não nessa ansiedade de desenvolver e de resolver e de aprender e de iniciar e de fazer magia, de riscar ponto ou qualquer coisa assim. Tá certo? A ansiedade é resolvida como remédio mais forte, ou o melhor remédio que os dirigentes acabam tendo nas suas mãos, com essa disciplina, com o controle desses graus, com o controle daquilo que deve ser passado dentro de cada degrau. E nós devemos, se aceitamos a cultura proposta por essa casa, literalmente, abaixa a cabeça. Quando você achar que está preparado para avançar, questione. Não tem problema nenhum você questionar. Certamente você terá a resposta. E, obviamente, uma justificativa diante daquilo que o seu dirigente, o dirigente terá uma justificativa diante daquilo que você apresentar. Se não tiver, aí você realmente dialoga para saber a respeito da continuidade da sua vida mediúnica naquele espaço. Enfim, você tem o direito de sair do terreiro quando quiser, tá certo? Então, tratar a mediunidade, tratar a ansiedade diante do desenvolvimento mediúnico e espiritual é tratar da nossa vida, é cuidar de nós e, como diz o ditado dentro do esoterismo muito forte, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não esqueçam dessa frase. Essa frase é para o médium de Umbanda. Vou repetir. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Pensa nisso, tá certo?